Agora nós vamos ter a página lida pela nossa companheira. Aliás, vocês já leram a página? Meditaram bem a página? Gente, que página, hein? Essa página veio nos alertar, vem nos dizendo que ela deve ser utilizada no Evangelho no Lar, para toda a família estar ouvindo, não é? Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho, esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Vigiai e orai, irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Então, como a dona Guacira falou no início, uma mensagem, né, que nos toca fundo, pois fala da nossa convivência no dia a dia, com os nossos amores, né, que são tão caros aos nossos corações, que são os nossos familiares. Vamos refletir sobre o assunto e vamos ter uma boa palestra. Boa noite a todos. Amado Jesus, querido companheiro de sempre, ó Mestre, como te amamos. Trazemos conosco a nossa alegria do dia a dia. Estamos felizes porque aqui chegamos. Tivemos condições, Senhor, de chegar à tua casa. Há tantos que gostariam de aqui estar e não puderam chegar. Sê com eles. Senhor, mas temos algumas pessoas aqui que estão enfermas, preocupados com as suas enfermidades, vieram à nossa casa buscar amparo desses espíritos amigos que trabalham conosco, espíritos bondosos, que auxiliam em muito o tratamento médico. Sabemos que para que haja uma cura, há necessidade de merecimento de nossa parte. Não sabemos se merecemos, Senhor, mas aqui estamos clamando, pedindo a Ti que perdoe as nossas falhas, para que o tratamento que vamos receber possa ser aquele tratamento que de ventura em ventura irá nos fazer tão bem. Senhor amigo, pedimos a Ti a permissão para que os nossos guias e protetores possam estar conosco desde já. E que é em nome deles, mas acima de tudo em nome de Deus, que eu estou dando como iniciada a reunião desta noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meu Pai. Graças a Deus. Nós vamos ter o estudo da noite através da nossa companheira Marise. Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja conosco. Nós hoje estamos com a missão de conversar um pouco sobre palavras e atitudes. E aí a atitude de estar aqui à frente não significa que nós sabemos mais do que vocês que estão do outro lado. Significa que a gente precisa estudar mais, né? Porque para chegar aqui a gente tem que estudar antes de vocês. Vamos lá, Josamir? Bom, a gente vai começar a nossa conversa. Vou passar para cá.
falando sobre comunicação. Né? Nos dias de hoje, a gente dá um clique e sabe o que está acontecendo em tempo real do outro lado do planeta. Então, a comunicação hoje não é difícil. É muito fácil a gente se comunicar. Vocês concordam comigo? É fácil a comunicação? Em relação aos 10, 15 anos em que eu nasci, agora atrás, né? É verdade, gente, 15 anos atrás, mais ou menos assim. Melhorou um pouquinho, né? E aí a gente vai lá para o dicionário, o que é comunicação? Né? É um ato ou efeito de transmitir e receber mensagens e que envolve duas ou mais pessoas. É o processo de permutar, de trocar conceitos, gestos, ideais ou conhecimentos falando, escrevendo ou através de simbolismos dos sinais e expressões. Simbolismo, que coisa complicada isso, né? Esquisito. Vamos lá, a gente vai falar sobre isso. A comunicação envolve, qualquer comunicação envolve a nossa percepção ou sensibilidade para captar a mensagem que estão transmitindo para a gente. Os nossos sentidos não captam todas as informações que nos são passadas ao mesmo tempo. Nós somos seletivos. Algumas pessoas dizem assim, eu ouvi, mas não escutei. Eu escutei, mas não ouvi. Porque a gente só ouve aquilo que é do nosso interesse, que a gente percebe. Não necessariamente o que a gente percebe, de fato, é aquilo que está sendo falado. E aí, muitas vezes, eu falo A, Josemi entende Z. Não é isso que acontece? A pessoa fica bicuda, aborrecida, né, de mau humor, olha para você de lado. Lembra do simbolismo que a gente falou lá? Uma comunicação que não é verbal. Eu posso dizer a mesma palavra, as mesmas palavras, mas com uma postura corporal que nega aquilo que eu estou dizendo. Quando eu digo assim, queridinha, é queridinha mesmo? Tem uma entonação que dá uma pista que não é queridinha que eu estava querendo dizer. Mas o que eu disse? Queridinha. Tem todo um gestual envolvido, tem uma linguagem não verbal, mas que a gente passa essa informação. Precisamos também avaliar para interpretar e compreender a mensagem. De todas as informações que nos chegam durante um único dia, nós retemos todas? A gente avalia, né? Tanto que algumas pessoas dizem assim, essa semana eu passei por esse constrangimento. Uma senhora chega para mim e diz assim, não, porque eu vim aqui, conversei com a senhora nas 2 semanas atrás, e eu olhava para ela assim, nada me dizia. Não, mas eu contei para a senhora o caso da minha filha, e eu continuava olhando para ela. Ou seja, na avaliação do meu cérebro, a informação que ela me trouxe não foi selecionada. Memória descartável. É igual aquela história que a gente passa na rua, está procurando uma casa para alugar. Aí tem aquela placa assim, né? 2429-2739. Ih, não vou esquecer esse número. 2429-2739, 2429-2739, 2429. Encontrei seu Oscar. Oi, tudo bem? E aí, como é que foi a aula na segunda-feira? Ah, não fui, assim e tal. A gente conversa ali 5 minutos. Olha, a gente se encontra, tá? Semana que vem. Qual era o número do telefone? Não sei mais não. Não sei. Memória descartável.
naquele momento, o mais importante para mim, na minha avaliação, foi dar atenção a ele. A outra informação ficou menor. Nós fazemos isso a todo momento. Às vezes o cônjuge, né? As pessoas que convivem, nós temos esse mau hábito, ou bom hábito, não sei. A gente convive em sociedade, não é assim? Às vezes as pessoas falam conosco e depois a gente briga com elas. Você não me falou nada. Falei. Não, você não me falou nada. Falou. Mas a nossa percepção, na nossa avaliação, passou, memória descartável, rapidinho. Daqui a 3, 4 minutos, foi o que aconteceu com a senhora que, infelizmente, conversei com ela novamente, continuei sem saber quem era. E aí, um bom tempo depois, a colega de trabalho disse para mim assim, Marise, é a mãe daquela menina que pintou o cabelo embaixo de vermelho. Ah, já sei quem é. É o cabelo da menina. Porque foi relevante para mim. Na minha avaliação, foi importante prestar atenção que uma menina de 10 anos com a ponta do cabelo pintado de vermelho e roxo foi algo que me chamou a atenção. De outra pessoa, talvez nem despertasse nenhum interesse, mas no meu caso. Comunicação envolve expressão, bem redundante, né? Para expressarmos com palavras ou atitudes baseadas nas reações emocionais provocadas pela maneira como integramos aquela mesma mensagem. A gente reage às informações que chegam para a gente. Você está dirigindo, o rádio do carro está ligado. Dependendo da notícia que você escuta, você fala, ah, meu Deus, morreu. Ah, meu Deus. Né? Ou então a gente se revolta, se inflama, chora. Chora com comercial de margarina. Não é assim? Isso tudo envolve a comunicação. A comunicação entre duas ou mais pessoas tem um caráter restrito de comunicação. Já as atitudes que acompanham um diálogo têm poder mais amplo e determinante. E aí, sabe aquela história que a minha mãe costuma dizer, brigava até comigo, briga às vezes até hoje. Tão pequenininho seu filho, ele não entende. E aí, um dia, nós estávamos lá, eu falei assim, mamãe, eu vou ao supermercado. Não, sai escondida. Sai escondida para ele não ver que você está saindo. Não gosto disso. E aí, filho, vem cá. Vai sair, mamãe? Vou. E se eu dissesse para ele que eu não ia sair? Oralmente, eu estou passando uma informação, mas a minha atitude está passando outra. Aquela célebre situação, né? Toca a campainha. Aquela pessoa desagradável que você não quer conversar com ela neste momento. A gente sabe que é um ato de caridade, mas neste momento a gente esquece. E aí o filho vem. Mãe, é a tia fulana. Diz para ela que eu não estou. Só que 5 minutos antes, a gente chamou a criancinha e disse assim, não mente. Se você mentir, eu vou ficar muito triste com você. E aí, quando a campainha toca, que a criancinha vai atender o portão, você diz que eu não estou. Mensagem. Aí a criança, que não mente, vai dizer o quê? A minha mãe mandou dizer que ela não está em casa, não. Ela mentiu? Desobedeceu a mãe? Também não. Ah, e a mãe ainda fica aborrecida. Como é que você vai dizer para ela que eu não estava em casa? Que eu que mandei dizer? Entende a duplicidade da informação?
A gente diz para o filho assim, tem que cumprir as regras, obedecer os sinais de trânsito, a gente não fala assim para eles, né? Obedecer os mais velhos, tudo isso a gente fala, né? Aí você sai com seu filho dirigindo, ele está lá no banquinho de trás, quietinho. Você conhece, né, a pessoa. E a pessoa está lá no banquinho de trás, quietinha. Aí, saiu do Esperança em Cristo, 10 horas da noite, né, Tiago Cedo? Saiu daqui 10 horas, já pega uma contramão aqui, né? Aí a criancinha, desagradável, diz assim, ô mãe, aquela placa não estava dizendo que era contramão? Fica quieto, menino. Aí você chega ali embaixo, né? Vira à esquerda, no meu caso, vai para casa, tem um semáforo. Estava vermelho. Passa direto. Criancinha desagradável diz o que de novo? Ô mãe, você não disse que não pode passar no sinal vermelho? Falei, mas você passou ali agora. Caramba, olha que confusão de comunicação. A palavra diz uma coisa, mas a atitude diz outra. E a gente tem várias situações em que isso acontece. Né? Você fala, ontem uma colega também de trabalho riu de rolar, assim. Tem um anjinho de candura, né, que todos os dias ele vai nos visitar na direção da escola, porque ele gosta muito do nosso perfume, digamos assim. E aí eu fui passar, porque eu estava saindo, fui passar para a colega, eu falei, olha aqui, ó, esse aqui é quando o responsável daquele docinho de coco, ela. Docinho de coco, eu falei, estragado. Aí ela ria. Porque docinho de coco é uma coisa boa, né? Gostosa. Mas estragado. Ninguém quer. Né? Então, a mensagem oral e a gestual, porque eu fiz caras e bocas, obviamente, para falar isso, né? Dá margem à dupla interpretação. Vamos lá? Ah, eu esqueci. Volta. Ele bota ele doidinho. Vamos lá. Nós fazemos algumas leituras de palavras que nos são ditas e armazenamos essas palavras com imagens, com sons, com cheiros. Não é verdade? Às vezes você está no metrô, aquele lugar fresquinho, né? Sempre livre, e aí a pessoa para do seu lado com um perfume. Peraí. Esse perfume, a comunicação está acontecendo. Ah, já sei. Esse perfume é da Jo. A Jo usa esse perfume. A comunicação aconteceu. Não é isso? Ou você está passando, ouve uma música. Aí você até vira o olhinho assim, meus tempos. Comunicação aconteceu novamente. A gente vai buscar lá na memória algo que fala para a gente sobre isso. Vou dar algumas palavras para vocês. Não precisa responder. Pensa. Quando eu digo quadrilha, tem uma imagem. Não tem uma imagem? Tem duas. Você tem duas, tem gente que só tem uma. Né? Se eu digo bolo, tem imagem? Todas as imagens são iguais? Milho. Tem gente que foi lá na infância, né? Lembrou. Não é verdade? E se eu digo pipoca? Cinema, tem gente que já pensou em cinema. Maçã do amor. Cocada. Balão. Bandeirinha. Como? Mas eu não falei que era festa junina. Eu falei? Disse isso? O que levou a pensar que eu estou falando em festa junina? Oi?
O que é? Gostei do pessoal aqui, Tiago Garcia. O pessoal aqui é animado. Vamos lá. A bandeirinha lembrou alguma coisa? Balão lembra outra coisa? Eu precisei falar festa junina? Agora pode. Não preciso falar festa junina. Né? Se eu não tivesse colocado essas imagens, elas já estariam na cabeça de todos. Porque fazem parte da nossa experiência, da nossa história. E aí, da mesma forma que a gente guarda lá dentro da cachola, né? Essa imagem aqui, ó, teve gente que pensou nessa quadrilha, não teve? Da mesma forma que a gente guardou essa informação, que quadrilha é uma dança que acontece na festa junina, tem outras mensagens que a gente também guarda. Por exemplo, você não é tão inteligente quanto a sua irmã. Se você fosse igual à sua irmã, você, igualzinho seu pai, sem tirar nem pôr. Eu olho para um, eu vejo outro. E aí a gente ainda completa. Pai dele? Um canalha. Brincadeira, não é não, tá? É só a suposição. Pai dele é um canalha. Só que o que eu disse para ele antes? Que ele é sem tirar. Então eu disse que ele é o quê? Essa mensagem fica, tá? Essa mensagem fica. E aí, né? Seu responsável é chamado na escola. E aí, quando chega lá, diz assim: olha, sua filha não quer nada. Sua filha não faz nenhum trabalho, não entrega uma tarefa, material todo desleixado. E aí, sua mãe diz: mas é assim mesmo. A cabeça dela é igual a minha, não entra nada não. Ih, a senhora nem insiste. Gente, mas é só na França que acontece isso, não é? Não. Qual é a mensagem que está sendo passada? Larga para lá, que isso aí não tem jeito não. É uma porta. A porta ainda serve para alguma coisa, porque abre e fecha. Essas mensagens e outras, né? Mensagens positivas também. Não, meu filho, olha, o meu filho é um presente de Deus. Nunca me deu trabalho. É responsável, organizado. Quando toma banho, pega a toalha molhada e põe no varal para secar. Gente, mas todas as casas são assim. Por quê? As pessoas se revoltaram agora? Olha, tem uma comunicação acontecendo aqui. Vou continuar naquele filho bom, né? Nunca fui chamado na escola. Tenho um ótimo desempenho em todas as disciplinas. Nunca me respondeu, me ajuda nas tarefas de casa. Vocês estão procurando a pessoa? Gente, essa mensagem também fica. Do mesmo jeito que ficou lá a quadrilha, bandeirinha, milho. Ou quando a gente diz assim: olha, esse meu filho é uma bênção. Eu falei mal dele? Não. Eu disse que ele era o quê? Eu falei. E a outra comunicação? A gestual, a facial. Me dizia o quê? Tudo mentira. Essa mensagem também fica. E aí lá na frente a gente diz assim: mas meu Deus, vou à casa espírita toda semana. Quarta-feira estou lá, ó, toda semana. É? Faço culto do evangelho. Não sei por que esse menino está mentindo.
sei por que ele fala com deboche. Não sei por que ele é sarcástico. Com quem será que essa criança aprendeu isso? A gente ainda se pergunta. Vamos nós. Não, a gente não jantou, né? Fica vendo aquelas coisas ali, faz mal. Aí, ó, as frases que a gente falou, tá vendo? O pai dele é um canalha. E aí a gente diz, ele é igualzinho o pai dele, sem tirar nem pôr, né? Se você fosse estudioso como o seu irmão, eu disse que o cara é o quê? Inteligentíssimo? Eu não falo que ele não tem condições de aprender. Diretamente, mas indiretamente eu estou mandando esse recado para ele. Imagina uma pessoa durante 20, 30, 40 anos da sua vida ouvindo essa frase. Vai adorar o irmão, não vai? Não entendo por que meu filho tem tanta raiva do irmão dele. Ele acha que eu gosto mais de um do que do outro. Ó. Está aqui. Mensagem subliminar. A comunicação está acontecendo, a gente não se dá conta. Ela não quer nada igualzinho à mãe dela. Se a mãe dela é uma pessoa bem-sucedida, qual é a mensagem que passa? Não precisa querer nada que se dá bem. Não é isso? Se a mãe é uma pessoa mal-sucedida, vai ter o mesmo destino. Não adianta você mudar, tentar fazer nada, que vai tudo para o mesmo buraco. Todos os gatos vão para o mesmo saco. Vamos lá? E aí, as circunstâncias existenciais da nossa vida de relação são um resultado direto das nossas atitudes interiores. O que a gente quer dizer com isso? Aquilo que ocupa a nossa mente, o que nós pensamos, sai. Pode não sair diretamente pela boca, mas sai num franzir de sobrancelhas, num torcer de nariz, numa frase com duplo sentido. Às vezes até na forma de você... né? Fulano, você acredita nisso? Acredito. A mensagem passa. Aquilo que está dentro da nossa cabeça, o nosso pensamento, o que ocupa a nossa mente, é que vai gerar as nossas atitudes. E aí a gente diz assim, mas você tem que mudar a sua maneira de agir. O cara vai mudar? Só o agir? Resolve? Onde tem que acontecer a mudança? É lá no pensamento. Vamos lá. Precisamos prestar atenção nos conteúdos de informação que recebemos, não somente pelas mensagens diretas, mas também por aquelas que absorvemos entre os conteúdos simbólicos inconscientes. Muitas vezes a gente não é de caso pensado, não. Sai, porque está cheio aqui dentro. Né? E subentendidos na chamada comunicação, além da comunicação convencional. Né? Então, vamos vir para cá para a gente tentar entender. Penso em alguma coisa. O meu sentimento pode influenciar no meu pensamento? Pode? Todo mundo concorda? Se eu estou me sentindo o pior ser da face da Terra, porque eu ouvi a minha vida inteira que eu sou uma pessoa que não vai dar certo, o que eu estou pensando? Mesmo que de forma inconsciente, eu estou pensando em estratégias, em coisas que realmente vão me fazer não dar certo. Um exemplo. A pessoa tem lá o primeiro relacionamento, né, afetivo, fui traída. Né?
Aí o sentimento transborda, escorre pelo olho, né? Vem do mundo, ai meu Deus, cheio. Cabeça está cheia de pensamentos. Aí conhece outra pessoa, uma pessoa bacana, né? Só que ela já olha para o outro assim, vai me trair. E aí, a Avenida Brasil é uma estrada assim, uma via fácil, nunca tem engarrafada, né? Digamos que a pessoa pega a Avenida Brasil inteirinha para chegar em casa. Um caminhão virou na Avenida Brasil. Tinha marcado com a pessoa, né, às 8 da noite, mas não tinha como passar, porque a Avenida Brasil estava interditada. Lady Smurf, como disse o outro, né? O celular descarregou a bateria. Não tem como avisar, tem? A outra está em casa. Tenho certeza? Está com outra. Estou sendo traída de novo, mas ele me paga. Vou ligar mais uma vez. Não me atende. Onde que deve estar numa hora dessa? Fazendo o quê? E a pessoa está lá no engarrafamento, ouvindo o espelho da alma. No carro, em prece. Aí chega em casa, aquela vibraçãozinha. Seu canalha! Oi? Como canalha? Não vem, não, machinha. Tu vai querer que eu acredite que a Avenida Brasil estava engarrafada nessa hora. Vamos voltar para cá. O sentimento influencia o pensamento, as palavras e as ações. Claro que depois de 6 meses dessa pressão psicológica, o novo companheiro vai fazer o quê? Como dizem os meus alunos, meter o pé. Ainda aguentou bastante, 6 meses, né? Aguentou bastante. Aí ela vai para o terceiro relacionamento. Terceiro. Tudo de novo. Quarto relacionamento. Tudo de novo. Onde está Deus que não vê uma coisa dessa? Está dormindo? Poxa, todo mundo me trai. Caraca! Por quê? Volta cá, Isso aqui, vira um ciclo vicioso. Aí o outro diz assim, mas você tem que mudar a sua maneira de agir. Você não pode tratar o seu namorado desse jeito. Não é porque o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto fizeram que o sétimo vai fazer também. Né? Aí ela diz, não, eu vou mudar, agora eu vou mudar. Aí não faz barraco, mas fica de mal. Não atende telefone. Não diz para onde vai. E aí o 15º relacionamento vai por água abaixo. E aí a pessoa diz assim, não sei por que eu fico sozinha. Nossa, é difícil descobrir, né? Está ali, Vamos lá? Lá em cima, está assim, não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. É só dar dor de barriga. Deu a dor de barriga, a gente lembra Pai Nosso, Ave Maria, Credo, Salve Rainha, inventa uma meia dúzia, prece de Cáritas, e por aí vai. O mestre disse que os sentimentos silenciosos seriam fatores essenciais, ou seja, isso é grifo meu, tá? Está no livro Palavras e Atitudes, mas isso é grifo meu. A sinceridade provida de vontade firme, intensidade e determinação unidas pela convicção seriam, consequentemente, a forma ideal para os nossos pedidos e apelos às divindades. E aí, alguns anos atrás, trabalhando com um grupo de jovens de mocidade, como é que eu explico para um jovenzinho o poder da oração? Como é que eu explico para ele que a oração se propaga? Eu tenho que criar uma imagem. E a imagem que veio, foi assim, quem já foi à praia? A grande maioria. Quando
Quando você pega uma pedra e você joga na água e fica olhando, o que acontece? Não é isso? A nossa oração é a mesma coisa. Agora, para que essa oração faça o mesmo movimento da pedra, de criar ondas, ela precisa ter peso, precisa ter consistência. E aí, estou hoje no engarrafamento, tem que chegar na Esperança em Cristo a tempo de fazer a palestra, né? Aí eu começo a fazer a prece, boca para fora. E estou pensando, não, porque eu tenho que ir no mercado, e amanhã eu levanto cedo, tenho que dar entrada nas crianças, e tenho que olhar o caderno do fulano, chegar em casa e estou falando a prece. Mas a cabeça vai fazer onda. Puxa, pessoal lá do Esperança em Cristo, equipe espiritual da casa, só escuta a prece da Tia Guacira. A minha não escuta. Tia Guacira, só faz uma prece por mim, Tia Guacira. Quantos de nós já ouviu isso vindo para a casa espírita? Quem já ouviu isso vindo para a casa espírita? Vai lá hoje? Como é que é a frase? Reza por mim. Leva o papelzinho, leva uma garrafinha para botar a aguinha para fluidificar. O movimento está lá na atitude. E o pensamento mudou? Nada, nem 1 centímetro. Continuando. O simples pedido labial não tem a mesma potência do pedido estruturado em pensamentos concretos, firmes e atitudes interiores. Volto eu ao exemplo, Eu posso vir à casa espírita e olhar pela Cristina, que é uma amiga minha que está sentadinha ali de alguns anos. Ela me pediu, eu venho à casa espírita e eu oro pela Cristina. Sento ali, Senhor, abençoa a Cristina, faço a minha prece pesada, consistente, com sentimento. Mas eu não sei nada da Cristina, não sei onde ela está, não sei direito as coisas que ela está passando. Se a Cristina estivesse aqui sentada e ela fizesse essa oração, ia ser uma marolinha ou uma onda? Uma onda. E aí, com os jovens, surgiu a pergunta, porque jovem é bichinho danado, né? É bichinho danado. Ele disse, mas olha só, então quer dizer que não adianta eu orar para o outro? Claro que sim. Só que, se o outro não mudar a sua forma de pensar e a sua atitude, não dá, não tem como. Eu sei que não posso comer gordura. Tenho paixão por chocolate. Assumida. Se como um bombonzinho, me acabo de enxaqueca. De vez em quando, apesar de saber que eu não posso nem olhar para o bombonzinho, ainda tenho a disfarçatez de dizer assim, vale uma dor de cabeça. E como? No dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, estou eu lá, vou morrer. Ai, estou passando mal. Por quê? Eu ainda não mudei a minha forma de pensar. Eu já sei que eu não posso, mas eu não sinto isso de verdade. O meu sentimento é, eu quero um chocolate. Isso para todas as coisas da vida. A gente sabe que tem coisas que a gente não pode, não deve fazer. Que a gente vê a casa espírita, toda semana a gente aprende isso, né? Não pode falar mal do outro. A gente não sabe disso. Não pode mentir. Não pode. A gente sabe tudo que não pode, a gente só não faz. Joana de Ângeles fala sempre para a gente que a gente precisa aliar 2 tipos de conhecimento. Porque nós somos anjos de uma asa só. A nossa asa da intelectualidade está grandona. As universidades estão cheias, os cursos estão cheios, conhecimento a gente tem aos borbotões. Agora vamos para o outro lado, a outra asinha.
A emoção, os sentimentos, a gente não aprendeu a lidar com eles ainda não. A gente está aprendendo a amar. Aí a Azinha, ó. Quem viu Procurando Nemo? Viram? Um ladinho dele é normalzinho. E o outro? Nossa Azinha. E a gente quer sair voando. Abusados, né? Não é bem assim. Vamos lá? Bom, e é isso que a gente já falou, né? Que a comunicação é uma constante na nossa vida e que a gente precisa estar atento para que tipo de informação a gente está selecionando. Né? Hoje em dia, é assim, febre o Facebook. Tudo as pessoas sabem. Se você não tem... Mas como você não tem Facebook? Como se fosse uma doença contagiosa. Fala com um adolescente que não tem Facebook. Ah, coitado. Puxa vida. Por quê? Ele está alijado, está afastado da comunicação. Porque eles se comunicam ali. O dedinho é uma agilidade que é uma coisa impressionante. A gente fica, cadê a letra A? Ah, meu Deus, o F foi para onde? E como é que eu faço esse cedilha nesse negócio? Enquanto a gente pensou isso, você já escreveu um texto. Né? Os meios de comunicação estão bombardeando a gente a todo momento, influenciando os nossos pensamentos. Nós estamos aí amanhã na iminência de uma grande paralisação nacional, né? Tem gente apavorada. Porque os meios de comunicação estão fazendo bum. A gente precisa filtrar. Ué, vamos receber a informação? Sim, mas vamos selecionar, né? Aquela cena ali também hoje em dia é muito comum. Né? As pessoas sentam, restaurante, alguém já deve ter visto isso, não fui só eu. Né? Uma família senta no restaurante, enquanto o garçom vai trazer, está todo mundo assim. Não se falam, não se olham. E às vezes eles estão na mesma mesa se falando pelo Facebook. Gente, vamos pensar um pouquinho? Para acionar esse mecanismo de comunicação é via satélite. Caraca, estão na minha frente. Não é mais fácil eu falei, oi, tudo bem? Estou aqui. Outra coisa que é muito comum. Uma televisão em cada cômodo da casa. Não é verdade? Aí são 3 filhos, pai e mãe, cada um no seu quarto, vendo o mesmo programa. Aí um abre a porta e diz assim, pai, bota na Globo, tá dando isso assim, assim. Já estou vendo. Na mesma casa. E aí um dia, uma pessoa desagradável chama e conta para você que aquela pessoa que vive contigo fez isso, isso, isso. Meu Deus, mas mora comigo e eu nem conheço. Claro! Há pouco tempo chamo eu o responsável lá de um aluno. Aliás, chamo o aluno, que eu tinha chamado o responsável, não tinha comparecido, eu chamo o menino. Por que a sua mãe não apareceu até agora? Não sei. Mas você não mora com ela? Moro. Mas você sabe se a sua mãe já resolveu a situação? Ah, professora, eu moro na mesma casa com ela, mas ela tem a vida dela, eu tenho a minha. E quando a mãe chegou, o que ela disse para mim? A mesma coisa. Bacana, né? Moram na mesma casa. Aqui uma outra comunicação que é única. Nada no mundo é igual. É? Olha esse olhinho. Está conversando. Tem uma outra comunicação aqui, ó, no cantinho. Olha que lindo. Você está chegando, mas eu estou te esperando com muito amor no coração.
essa mensagem fica. E aí eu conheço uma pessoazinha que mora na minha casa, que diz para o irmão mais velho assim, você não queria ter um irmão? Você não pediu para ter um irmão? Estou aqui, ó. Ou seja, pediu, está pedido, não adianta despedir. A gente está brincando, mas essas comunicações permeiam as nossas vidas. E a gente está se deixando influenciar por que tipo de comunicação? Qual é a mensagem que está ficando? É que realmente tem que ficar? Será que a gente está fazendo o filtro certo? E aí, quer como encarnados ou como desencarnados, pela comunicação, Deus nos concede a interação com o nosso semelhante, fundamental para o nosso aperfeiçoamento. Neste processo, realizamos somas ou subtrações mentais, com palavras e atitudes vivenciadas hoje e com outras recebidas ontem, para chegarmos a novos conceitos e conclusões da realidade. O que significa isso? Essa interação com o outro é que vai fazer com que a gente evolua. A gente só aprende a andar de bicicleta caindo. Não tem jeito. A gente só aprende a amar amando. Do jeito certo, do jeito errado, do jeito torto, do jeito que for, a gente só aprende fazendo. Não tem outra forma. Não tem essa história de, a gente já nasce com o amor universal. Mentira. A gente precisa aprender a amar. Será que é isso que a gente está passando para quem está ao nosso lado? Eu estou ensinando o amor para o outro? Ah, não vem não. Agora está na hora da minha novela, hein? O último capítulo, vai querer agora que eu veja o trabalho de casa? Me poupe. Qual é o sentimento que eu estou passando para aquela criança? O que é mais importante na minha vida? A novela. Essa mensagem fica. E aí lá na frente, a gente vê aquela velhinha abandonada, aquele velhinho abandonado. Cadê os filhos? Onde estão os filhos? Por que abandonaram? A mensagem fica. De forma subliminar, mas fica. Vamos lá? E aí a gente está falando exatamente sobre isso. Como é que a gente evolui, né? Amai-vos e instruí-vos. Essa parte aqui, ó, a gente já está se apropriando. Né? Até porque, pelas pesquisas, os espíritas são sempre pessoas com grau de instrução mais elevado. Até porque a doutrina é a doutrina de livros. A gente está sempre às voltas com eles. Né? Mas essa parte aqui, ó, é aquelazinha. Né? Como é que a gente faz isso? A gente está só aqui, ó. Conhecimento intelectual. Isso a gente busca. Obriga o filho para a escola, para o curso de inglês, para o judô, a gente obriga. Sábado na evangelização. Ah, mas está tão frio, né? Tadinho, vou tirar ele da cama? Ah, isso é uma crueldade. Vou fazer isso não. O que eu estou ensinando para ele? Para a casa espírita, não precisa ir. Não é nada importante. É? Esse é o entendimento que eu estou dando e é o tipo de discernimento que eu estou passando para a pessoa. É o que eu estou ensinando a ela a separar. Casa espírita não é importante, inglês, judô é importante, balé é importante. Eu estou ensinando isso. E aí depois a gente quer harmonia. Não dá, não combina. Como é que a coisa começa a funcionar? Educação dos sentimentos, aliado ao conhecimento intelectual, que vai produzir um maior entendimento,
facilitar da gente separar o joio do trigo, o que de fato é importante do que não é importante, e aí a gente consegue viver em harmonia com a lei de Deus. E a volta a Joana de Anjos, quando ela diz que a gente tem que pensar aqui e aqui, junto. A gente faz o quê? Uma hora a gente pensa aqui, só racional. Outra hora a gente pensa só passional. Agora, juntar, a gente ainda não está conseguindo. De vez em quando a gente dá umas cabeçadas aí, né? Chuta um gol ou outro, mas ainda é difícil para a gente. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Ele está dizendo para a gente o quê? Que aqueles que usam o desejo e o empenho como alavancas propulsoras em suas palavras e solicitações vão chegar ao reino dos céus, vão conseguir harmonia. É isso que ele está dizendo para a gente. Ah, essa daí é muito difícil. Né? O que ele está dizendo para a gente? Que a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente prova que ama a Deus? Um de cada vez, por favor. Não briguem. A gente demonstra amor a Deus quando a gente ama as suas criaturas. Uma pessoa que esmaga a cabeça de um cachorrinho estava latindo. Uma pessoa que agride um idoso indefeso, toda hora repete a mesma história, ninguém merece. Ama a Deus? E ao próximo? Está tudo junto. Não dá para a gente separar. Para amar a Deus, a gente precisa amar as suas criaturas. Senão, não vai. Isso a gente já falou bastante. As informações recebidas através dos órgãos da linguagem, essencialmente dentro de casa, dos pais, irmãos ou fora da família, dos tios, primos, avós e amigos, agem sobre nós proporcionando recursos valiosos. Isso aqui, gente, é para ficar, ó. Determinantes sobre o nosso modo de pensar e atraem pessoas e coisas ao nosso redor. Lembra da historinha da moça que achava que estava sendo traída? Está aqui, ó. Alguém passou essa mensagem para ela e ficou. Mesmo que ela encontre uma pessoa que não tem a menor intenção de traí-la, não vai aguentar. Porque ela já arrumou, é como se fosse uma matriz, um molde, que a gente vai fazendo lá de dentro da barriga da mamãe, né? Lá da infância, primeira infância, segunda, adolescência, esses moldes vão ficando. E a gente não percebe o quanto a gente carrega isso. O quanto a gente repete os nossos pais. E nós enfrentamos eles na adolescência. Eu não vou ser igual a você. E somos. Repetimos. Ou então, teoria da curvatura da vara, em pedagogia. Se você prende uma vara de bambu numa extremidade, quando você solta, o que acontece? Ela vai para o outro extremo. Né? Tem muita gente que funciona desse jeito. Meus pais disseram para mim não o tempo todo. Então, para os meus filhos, eu vou dizer sim o tempo todo.
E aí, qual é a mensagem que fica? O cara cresce com essa mensagem aqui, ó, determinando os pensamentos, as atitudes dele. Para mim, não existe não. Tudo tem que ser sim. Não é isso que nós estamos vendo na sociedade? As pessoas não querem ouvir não. Ninguém sabe perder. Ninguém quer ouvir não. E aí, quando se defrontam com a morte, tem como revogar? Muitas entram em desespero. Quantos enterros nós já fomos e as pessoas estão fazendo escândalos? Sacode lá o corpo. Volta porque eu estou mandando. Não tem como. Só em outro corpo. Naquele, são as matrizes. E aí vamos lá. Certas informações captadas pelas crianças e adolescentes são transmitidas através da comunicação não verbal. A gente já falou sobre isso. Expressões corporais, mímicas, trejeitos do rosto, tom de voz, suspiros, lágrimas, gestos de contrariedade ou movimento das mãos. Né? Ah, meu filho, se você fizer isso, mamãe vai ficar tão triste. Caraca, vou matar minha mãe. Mas se você for para essa festa, eu vou morrer, você está me matando. Vai que a mãe, alguns dias depois, tem um ciricutico. Quem matou a mãe? Está ali, está marcado. Só que aquela mãezinha não aprendeu a ouvir não também. É um aprendizado, a gente está em família para isso. É a nossa primeira escola. Está ali a mensagem de hoje. Né? Vamos lá, Josemir. Como é que a gente muda essa história? Reforma íntima. Não tem jeito. Né? Entre muitos conceitos possíveis, podemos afirmar que é o esforço que o ser humano faz para se melhorar moralmente. Veja bem, não está escrito ali que é você dormir Marisa e acordar Chico Xavier. Não dá, isso não acontece. É? Eu hoje vou dormir Marise e amanhã vou acordar Marise, com mais um dia de vida. Mas Marise. Para que a gente precisa dessa mudança interna? Porque sendo todos nós espíritos imortais em experiência terrena, sem esse esforço individual para nos melhorarmos moralmente, não podemos crescer e evoluir espiritualmente. Faz parte da nossa evolução. A gente não anda para trás, a gente só fica estacionado. Caraca, Marisa, você está falando há quase 1 hora, e 1 hora, né? Como é que eu vou fazer isso? Muito difícil. Autoconhecimento e autoaperfeiçoamento. Santo Agostinho, todos os dias ao deitar. Né? O que eu fiz hoje que eu não deveria ter feito? Está feito. Amanhã vou ser melhor do que eu fui hoje. Identificando nossas fraquezas, deficiências e imperfeições morais. Né? O colega veio aqui, conta uma historinha. O outro chega e fala, ih, você não sabe o que o jornal passou ainda há pouco. Mas você ia falar, não, nada, deixa para lá. Eu ia fazer uma fofoca. Mas isso não acontece do dia 10 para o dia 11. Demora. São ranços, ó, de anos que a gente vem trazendo. Né? Mas a gente precisa identificar onde está o nosso erro. Para isso, todos os dias antes de dormir, aquela oração e exame de consciência. Não precisa contar para ninguém, segredo. Como diz uma amiga minha, papo meu íntimo com Deus. Trabalhando para construir pensamentos, palavras e atitudes alinhadas com a lei de Deus. Pensamento fugiu, volta. Estou pensando em besteira. Né? Aí começa a fugir de novo. Vou botar uma música edificante. Vou assistir no YouTube uma palestra com Divaldo Franco. Mudar a sintonia.
No processo evolutivo, a reforma íntima é uma etapa muito importante a ser cumprida. Você é aquilo que sente e aquilo que pensa. A palavra tem uma importância inegável. Ela cria vínculos de natureza mental, emocional e psicológica. Altera o intercâmbio psíquico e espiritual e atua na formação de nossa personalidade por meio da interação, palavras e atitudes. Isso a gente já falou bastante. Às vezes, uma única palavra de quem está ao nosso lado, o nosso corpo tem uma descarga de adrenalina. Que a gente diz assim, ai, o sangue foi lá no pé. E foi. Muda, altera o funcionamento do corpo. Uma única palavra. Semana passada a colega atende o telefone, a gente está em reunião, sentada assim, ela atendeu o telefone. Oi, filho. O quê? O quê dela, meu sangue já foi, circulou tudo. Eu não sabia o que era, mas pelo tom de voz, eu já sabia que a notícia não era boa. Né? E já mexe com tudo. Apóstolo Mateus, por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Pois diálogos são pensamentos que se sonorizam e criam campos de energia condensada dentro e fora de nós. Já falamos isso, porque a gente precisa reformular os nossos pensamentos e as comunicações que a gente está passando. Né? Porque muitas vezes tem aquela história do telefone sem fio. Eu falo aqui, bola, quando chega lá atrás é dólar. No meio do caminho, a comunicação se atropela. Não digamos que dia horrível, está chovendo. Nossas palavras são filamentos sonoros revestidos, né, de nossos sentimentos. Um dia chuvoso é um dia feio? Não, né? É um dia chuvoso. Quantas vezes a terra está lá feliz com a água da chuva e a gente está maldizendo e já está jogando essa energia para dentro do nosso corpo. A gente já acorda, abre a janela de mal com a vida. E aí reclama que passou mal, que teve dor de cabeça, dor no fígado, né? Por aí vai. Vamos lá. Já falamos isso aqui. Bom, e aí tem um provérbio indiano que diz para a gente o seguinte: cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Nossa, forte, né? Cuida para que tuas palavras sejam melhores do que o silêncio. Traduzindo, se vai falar besteira, cala-te. Que a paz de Deus continue com todos. Agora a gente vai colocar, para a gente fazer a nossa prece, uma música de um companheiro nosso que trabalha lá, ele já esteve conosco aqui pelo Rio de Janeiro, mas ele agora fica mais para a região serrana. E a música trata exatamente de tudo que a gente conversou aqui hoje. A letra vai passar e nós podemos cantar juntos, quem souber, né? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de algo mais.
quanto não sabemos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos, eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar. Graças a Deus. Diante dessa mensagem, Senhor, que o nosso companheiro Alan Filho, de forma tão bela, nos traz através da música, te pedimos, Senhor, ao final do trabalho da noite de hoje, que nos ajude, Senhor, a deixar de sermos espinhos de nós mesmos. Que tenhamos forças, Mestre, para vencer o homem velho que ainda habita dentro de nós. Quando nos sentirmos enfraquecidos, sem forças para lutar, que busquemos a fortaleza desta casa que nos acolhe. Busquemos a fortaleza, Senhor, nos companheiros de jornada terrena. Busquemos a fortaleza na prece. Que o querido amigo Jesus, que sempre tem um colo bem quentinho para cada um de nós, possa envolver a cada um aqui presente, encarnado ou desencarnado. Que todos nós, Senhor, possamos receber acréscimos de energias e forças para refletirmos a Tua imagem a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Em Teu nome, Senhor,
nós encerramos a nossa atividade da noite de hoje, dando graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de aqui termos estado durante toda a reunião, Senhor. Muito obrigado. Que os nossos amigos espirituais possam nos permitir voltar aos nossos lares, levando conosco a paz que nos invade nesse instante.